Gente, eu passei um tempo só pra ver todos os detalhes que tem no episódio 78 de Skibidi Toilet. E agora, depois de muito tempo, eu cheguei aqui pra falar a minha análise do episódio 78 de Skibidi Toilet. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O episódio já começa com os cientistas, cameraman, pegando tecnologia Astro Toilet para fazer os seus próprios armamentos. Isso é uma coisa que a gente já tá vendo acontecer há alguns episódios atrás. E então aparece um personagem até que bem antigo na série. E esse é o Camera Toilet do episódio 16. Que, bom, foi basicamente criado para espionar a base dos Skibidis quando a Aliança e os Skibidi Toilets ainda eram inimigos. Mas depois desse episódio, ela nunca apareceu. Então ela voltou no episódio 78. Então depois a gente começa a ver a base dos cameramans e que os humanos também estão nela, que inclusive estão recebendo armamentos para lutar contra os Astro Toilets. E se inclusive notar no canto da base, tem até uns humanos que estão recebendo acompanhamento médico, que devem ter sido feridos no meio da guerra. Então, os humanos agradecem por eles terem salvado eles, que estavam escondidos. E até a gente vê eles mesmos fazendo a comida deles. Até que os TV-mans enviam uma mensagem para os cameramans, que basicamente diz que a base deles havia sido encontrada. E então, eles vão tentar lidar com o que está do lado de fora. Só que eles não contavam que o que estava do lado de fora era basicamente o novo astro. E o nome desse novo Astro Toilet é Huntry. Gente, li errado, não era Huntry não, era Halter. Halter. Eu vou chamar de Huntry, tá bom? Meu Deus, esses nomes em inglês, meu Senhor Jesus, como que pronuncia Então depois a gente pode ver um Huntry matando uns humanos e depois chega a Duquesa Astro Toilet. Lembrando que por enquanto no episódio não teve nenhuma menção ao Titan TV-Man, que no episódio anterior tinha sido infectado e até agora não apareceu. Então depois ela olha para o nosso cinegrafista com um olhar, bom, digamos que familiar. Bom, o nosso cinegrafista até tenta interferir, só que o Huntry mata ele. E então, depois a gente começa a ver um monte de televisões mostrando imagens dos Astro Toilets e de cameramans morrendo. E então a gente descobre que quem está falando é um Large TV-Man. E ele está falando que, bom, os Astro Toilets destruíram a base deles e estão matando todos os agentes. Capturaram os titãs dele, que no caso seria o Titan TV-Man, que tinha sido infectado, como eu falei, o Titan Cameraman, que está desaparecido, e o Titan Speakerman, que ainda não apareceu. E se você está se perguntando desse cara gigante que apareceu e que todo mundo pensou que era o Titan Speakerman, calma que eu vou falar dele mais tarde. Mas então a visão corta para a base dos cameramans, onde a gente pode ver aquele Astro Toilet com mãos de serra que é lá do G-Squad
que inclusive apareceu no episódio 77, parte 1. E então eles põem a câmera que eles estavam configurando no Skibidi Serra do G-Squad, que inclusive o nome dele é Hugo. E então a gente descobre que agora os TV-Mans irão participar da batalha e vão lutar junto com os cameramans. Então o nosso cinegrafista, que no caso é o Hugo, vai junto com o Large TV-Man para a batalha, onde ele vai pelo teletransporte, que a gente vê que no teletransporte dos TV-Mans tem uma coisa que acontece, onde ele vê uma espécie de visões do que seria ou o futuro ou o passado. Então a gente vê uma cidade explodindo, como o nosso cinegrafista foi feito, que no caso é o Hugo, que inclusive um detalhe interessante é que ali do lado a gente vê o cientista Skibidi, que é uma coisa interessante porque da última vez que a gente viu ele, o Titan Speakerman meio que Então, depois disso, a gente vê um TV-Man chamado Jefflin, que parece que está preso nesse negócio temporal aí dos TV-Mans. E é uma coisa bem bizarra, já que essa foi a primeira vez na série onde a gente viu os TV-Mans falando que não seja ao contrário. Mas então eles terminam o teleporte e vão para a batalha, onde a gente pode ver que as coisas estão frenéticas, já que a guerra contra os Astro Toilets está, bem difícil. Então, o Hugo já vai com 2 katanas para cima dos Astro Toilets, que, não tiveram chance contra ele. E dali a gente pode ver alguns dos armamentos novos do Hugo. Como, por exemplo, que agora ele tem 2 canhões dos cameramans mesmo, do lado da sua privada. Ele também tem um escudo que ele usa meio que em conjunto com esse canhão, com esses canhões dos cameramans. Ele também tem 2 pistolinhas de cameramans que ele fica atirando. E essas não são só pistolas paralisadoras das armas como a gente tinha visto. Essas daí realmente causam dano. Então a gente vê alguns Astro Toilets caídos no chão. E uma cena que não vou falar, só vejam. Depois dessa cena, a gente vê o Fred indo ali e acabando com um Astro Toilet. Então, a gente vê um Large TV-Man acabando com o YouTube literalmente. Não porque eu não sei como aquela cena não foi desmonetizada, mas também porque, sim, literalmente, o Large TV-Man destruiu a sede do YouTube. Literalmente. Então ele usa um novo ataque. Que esse novo ataque do Large TV-Man eu vou apelidar de Então ele destrói a cabeça do Astro Toilet. Que, bom, ele destruiu a cabeça porque, como a gente viu no episódio 77, de alguma forma a cabeça dos Astro Toilets criam vida mesmo fora do corpo. Então depois chega outro e pega o nosso cinegrafista de surpresa, levando ele a outro lugar. Que, bom, é meio que uma casinha destruída, até que chega um TV-Man chamado Larry.
que ele tem meio que um visor quebrado, onde ele só consegue ter essa carinha sorridente aí. Olha aqui. Tipo, olha pra essa carinha, me fala se ele não parece um agente do caos. Então ele dá uma sentada e então ele tira sua cabeça, que é uma habilidade dos Cybermans sobreviverem sem a cabeça. E o gênio do Larry basicamente coloca sua cabeça no corpo do Astro Toilet. Então agora tá zica também esse bicho. Mas então começa a chegar outros Astro Toilets e o nosso cinegrafista pega o corpo do Larry e vai lá levar ele para algum lugar seguro. Uma referência bem clara ao piripaque do Chaves. Parece que ela é boa mesmo. Essa é... E uma coisa que a gente também vê é o Câmera Toilet, que pelo visto conseguiu se salvar da base que tinha sido invadida. E então eles iam se teletransportar para a base, até que o Hugo, que é o nosso cinegrafista, capta um impostor ali no meio. E então ele sai da nuvem de fumaça do teleporte e vai direto acabar com o impostor que ia junto para eles na base. Só que, meio que eles se teletransportam sem o cara. Então ele fica lá para enfrentar um bando de Astro Toilets. Até o Larry saiu sem ele, né? Então ele vai ter que ficar por lá para enfrentar um monte de Astro Toilets, como eu tinha falado antes. Então chega aquele mesmo. Chega o Hunter e ele vai pra cima do Hugo. Eu ia falar que eles tiveram uma batalha frenética, mas o Hunter ganhou de lavada dele, então nem teve muito o que falar. Então, quando o Hugo tava quase morrendo, chega ele mesmo que vocês estão pensando. Eles mesmos. Sim, a armada Speakerman. Eles voltam com tudo pra cima dos Astro Toilets. E aparece esse cara aí, que muitos estão se perguntando se é o Titan Speakerman ou se não é. Mas bora tirar essa dúvida de uma vez por todas. Primeiro fato para falar que ele não é o Titan Speakerman. Se você não mora debaixo de uma caverna, você sabe que o Boom, antes de lançar o episódio 78, lançou essa foto para avisar que os Speakermans estavam voltando, com algumas silhuetas que eram os Speakermans, assim, que iam aparecer. E a gente pode ver que a silhueta do meio é o Titan Speakerman. Só que a silhueta do meio e a silhueta desse cara não são literalmente nada parecidas. Tanto que do lado da silhueta do Titan Speakerman tem uma silhueta que é idêntica à silhueta do cara lá que apareceu no episódio. A Dawn Studio, que é a criadora de Skibidi Toilet Multiverso, que tem contato do Boom, lançou uma foto em sua aba comunidade. E, pelo visto ela até foi repostada pelo da Fuck Boom, onde a gente pode ver ali todos os Speakermans que apareceram, inclusive o que a gente tá teorizando que é o Titan Speakerman, e no meio o real Titan Speakerman, que ainda não apareceu. E para acabar de fato com essa teoria, o nome desse titã não é Titan Speakerman, e sim Executor, por esse vídeo não listado que o próprio Boom fez. Mas a gente pode ver que a habilidade desse novo titã é ter a sua foice.
E essa foice, pelo visto, consegue combater os ataques dos astrotoides, conseguindo voltar para sua mão facilmente e ter uma tecnologia da Duquesa. Quando algum astrotoide lançar um míssil, essa foice absorve o míssil que o astrotoide lançou. Outra coisa que eu queria falar é que esse titã aí não tem núcleo. E atrás dele tem uma rodela parecida com a da Duquesa também. Ele também tem uma habilidade parecida com a do Skibidi DJ, que é controlar os mísseis dos astrotoides só com um som e fazer voltar para eles. Outra personagem marcante que a gente conseguiu ver no episódio 78 é a Speaker Woman. E ela tá ali com a sua... uma roupa rosa, que é um vestidinho rosa, e também com outros upgrades. Por exemplo, agora ela tem um colar, que provavelmente é em homenagem ao Dark Speakerman, que morreu no episódio 70. Falando nisso, nessa armada Speakerman, ele tem chance de voltar, já que ele foi gravemente ferido, mas deve ter algum jeito de retornar com ele, já que, bom, personagens já ficaram bem mais feridos que isso e conseguiram voltar, plenamente. E outro detalhe que agora ela tem é uma capa atrás dela. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que ela tem duas cruzes, como se fossem espadas. Então, podemos ver depois de muito tempo também as Striders Speakermans, que basicamente são as Spiders Speakermans, que são tipo as Spiders Câmeras, que também é uma daquelas personagens que apareceram em 1 ou 2 episódios e depois sumiram, mas agora elas voltaram no episódio 78. E a gente pode ver uma cena com toda a armada Speakerman reunida, que tem Speaker Woman e até mesmo um que nem é da armada Speakerman, como o próprio Larry, que tá ali no meio do nada. Então depois a gente vê Speaker Woman jogando a espada pro nosso cinegrafista, que é o Hugo, e eles indo para uma nova batalha. Então chega um monte de astrotoides, inclusive abrindo uma exceção ali, porque ali no fundinho aparece o Pablo, que é aquele Speakerman do spoiler. Então aparece a Mothership Astrotoid. Então o episódio acaba. Mas bom, esse foi o vídeo que deu trabalho pra caramba. Mas esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que inclusive saíram os spoilers de Skibidi Toilet 79. E eu vou fazer o vídeo. Mas, bom, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Então é isso, um abraço e tchau!